São Lucas 24 horas de hoje, você vai saber como é a residência médica em neurocirurgia do São Lucas Hospital Center. O Dr. Antônio Carlos de Andrade Soares, neurocirurgião e coordenador da residência, e o Dr. Gabriel Garuti Zenatti, residente em neurocirurgia, vão explicar sobre a complexidade dessa área da medicina. Ainda nesta edição, vamos falar sobre câncer renal. O Dr. Fabrício Barbosa e o Dr. Gustavo Marconi, urologistas da Urovel, vão explicar quais são as causas e tratamentos para essa doença. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá! No São Lucas 24 horas de hoje vamos falar sobre neurocirurgia, uma especialidade importante e responsável pelo tratamento de doenças do sistema nervoso que necessitam de intervenção cirúrgica. E para falar e explicar sobre a residência médica na área, gostaria de agradecer a presença do Dr. Antônio Carlos de Andrade Soares, neurocirurgião da ProNeuro e coordenador da residência em neurocirurgia. Agradeço a participação também do Dr. Gabriel Garuti Zenatti, egresso de Medicina da FAG e residente em neurocirurgia do São Lucas Hospital Center. Sejam bem-vindos, doutores. Obrigado. Olá, Gabriele. Estamos à disposição. Agradeço a presença. Então, para nós iniciarmos a conversa, doutor Antônio, eu gostaria que o doutor explicasse a diferença, porque muitas vezes surge a dúvida, qual que é a diferença entre a residência em neurocirurgia e neurologia? Basicamente é a especialidade cirúrgica, né? Quando você tem só para dar um exemplo bastante corriqueiro nosso, quando você tem um paciente que tem dor de cabeça, essa dor de cabeça precisa ser investigada, né? Não é para todo mundo ficar com medo. Isso aqui é só um exemplo, mas essa dor de cabeça precisa ser investigada. Quem faz esse tipo de investigação? O neurologista e o neurocirurgião. Quem faz o tratamento? A maior parte das vezes, quem faz o tratamento de uma dor de cabeça que não tem outra causa exceto a dor é o neurologista. Por exemplo, as enxaquecas. Existem enxaquecas que perduram por uma vida. O neurologista está mais capacitado a tratar esse tipo de problema. Porém, se a causa da dor de cabeça é um tumor cerebral, esse paciente passa imediatamente para o domínio da neurocirurgia. Então, quem é que opera? Quem que trata os tumores cerebrais? O neurocirurgião. A especialidade que vai fazer a cirurgia para retirar o tumor, para restabelecer o máximo possível ou para danificar o mínimo possível o cérebro é o cirurgião. Então, são técnicas de operação diferentes para cada tipo de coisa, é uma especialidade extremamente ampla, muito grande. Todo lugar onde tem um nervo, um neurônio, pode ter um pequeno tumor. Então, não é só no cérebro. A especialidade da neurocirurgia, eu ouço muito no consultório, os pacientes falarem assim, eu pensei que é só a cabeça. Não é, né? A neurocirurgia, ela é uma especialidade que se estende a qualquer lugar do organismo onde haja sistema nervoso. Por exemplo, aqui no punho da gente, Gabriele, existe passa um feixe nervoso que inerva a mão e dá os movimentos e a sensibilidade. Você imagina que a sensibilidade dos dedos é extremamente importante para o dia a dia. Aqui passa um feixe nervoso que frequentemente é apertado, constituindo a síndrome do túnel do carpo, que é uma síndrome de aperto neuronal e que precisa ser tratada frequentemente pelo neurocirurgião. Não são todas. Volto a repetir, mais frequentemente o neurocirurgião é que faz esse tipo de cirurgia. Existem tumores de extremidades nas pontas dos nervos que precisam ser tratados pelo neurocirurgião. Então é coluna, cérebro e nervos periféricos. Certo, então a neurologia e a neurocirurgia elas se complementam. Elas trabalham sem sombra de dúvida. Em conjunto. Sem sombra de dúvida, tem total razão. Frequentemente, pacientes com quadros extremamente dolorosos, sem tumores, dores de cabeça, por hipersensibilidade do nervo occipital, por exemplo, precisam ser submetidos à cirurgia. Então, são especialidades que se complementam totalmente. Certo. O doutor
explicou agora sobre alguns procedimentos e alguns casos em que o neurocirurgião atua. Dr. Gabriel, o doutor poderia explicar um pouco mais sobre outros procedimentos que são realizados por um neurocirurgião? Bastante gama, a ampla gama de procedimentos, né? A gente poderia fazer uma lista, mas a neurocirurgia ela tem algumas subespecialidades que a gente consegue elencar com tópicos, né? A neurocirurgia vascular, por exemplo, que trata dos vasos dentro da cabeça, dos vasos dentro da medula espinhal, que são responsáveis pela irrigação do tecido cerebral, né? Medula, enfim. A neurocirurgia oncológica, o Dr. Antônio citou bastante casos de tumores, que é talvez a área da neurocirurgia em que aqui dentro do São Lucas a gente consegue mais ter prática no dia a dia. A coluna em si também é um carro forte da neurocirurgia aqui no nosso serviço, porque a coluna ela é um envoltório de ossos que protege, né, a medula e as raízes nervosas que vão tomar direção à periferia. E várias outras, né? Hoje em dia a neurocirurgia funcional tem sido uma especialidade que tem aumentado a procura dos neurocirurgiões, né? Uma coisa que o Dr. Antônio fala que é feita há muito tempo atrás, mas hoje em dia isso tem sido refinado, que seria a parte da funcionalidade, talvez seria a especialidade da neurocirurgia com mais afim com a neurologia, né? Por exemplo, tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, da epilepsia, dor crônica. Outras situações, a neurocirurgia da base do crânio talvez seria a subespecialidade mais complexa dentro da nossa área, que envolvem tumores, que toda a parte óssea da base do crânio com relação aos nervos cranianos, aos vasos também, novamente. Os nervos periféricos, o Dr. Antônio deu o exemplo da principal doença de nervo periférico, né, a síndrome do túnel do carpo, mas também existe uma ampla gama. E no dia a dia eu acho que o trauma seria o carro-chefe, né? Todo mundo conhece alguém que já operou a cabeça por causa de um acidente ou fez uma artrodese de coluna porque fraturou a coluna. Artrodese? Ela não conhece. Justo. Artrodese. O que é artrodese? Né? Um paciente está num carro, sofre um acidente ou cai de um telhado. Acabamos de ver um ali. Cai do telhado e quebra a coluna. Né? Como é que se procede com isso aí, né? O que fazer, né? Estando o paciente com déficit motor, com falta de força nas pernas ou nos braços, ou não, esse paciente com a coluna quebrada, ele não consegue ficar em posição ereta, né? Ele não consegue, se quebrou nesse nível, eu não consigo ficar sentado, porque quebrada aqui perde-se a coluna de sustentação. E aí, naturalmente, a coluna pode quebrar e se anteriorizar. Então, a gente tem que fixar a coluna naquele lugar que ela quebrou. Isso a gente chama de artrodese. É uma fixação da coluna para que o paciente possa sentar, ou possa andar de cadeira de roda, ou possa andar de muletas, ou bengalas, ou enfim. Né? A ideia da artrodese é essa. Então, são cirurgias de alta complexidade, né, doutor, dentro da neurocirurgia. O doutor poderia falar sobre, então, essa importância, porque são realizados no São Lucas Hospital Center esse tipo de cirurgia. Sim, a importância muitas. Desse tipo de cirurgia e de atender o público que tem essa necessidade. O Sim. doutor poderia falar sobre essa importância? Sim, sem dúvida. O Hospital São Lucas ele tem uma característica extremamente interessante. Eu até outro dia estava falando numa roda de amigos, eu tenho orgulho de trabalhar no Hospital São Lucas, porque o Hospital Center, né, o São Lucas Hospital Center, ele facilita a vida do médico. Eu não sei se os colegas vão ficar tristes de eu falar isso da neurocirurgia, mas na neurocirurgia é assim, né? Todas as cirurgias que são feitas aqui, todas as neurocirurgias que são feitas aqui são de alta complexidade. Nós temos o credenciamento de alta complexidade terciária junto ao Ministério da Saúde. Há muitos anos nós já temos esse credenciamento, isso exige cumprir você deve imaginar, um sem número de requisitos pedidos pelo Ministério, e isso foi cumprido, e nós temos hoje condições de fazer virtualmente todas as cirurgias do sistema nervoso central, ou do sistema nervoso central e periférico. Então, cérebro, coluna e nervos periféricos, tecnicamente nós temos
provavelmente condições de fazer tudo. Não me ocorre nenhuma cirurgia de alta complexidade que não possa ser feita aqui. De cirurgias de nervos periféricos, até que poucos neurocirurgiões gostam de fazer, porque são menos complexas, vamos dizer assim, até cirurgias de tronco cerebral, né? Temos feito isso, temos um estímulo do hospital para fazer cada vez mais. Há 2 anos atrás, o Dr. Gabriel é residente de 4º ano, né? 4º ano. Há 2 anos atrás nós tivemos o quê? 400 cirurgias? 390, alguma coisa. Nós estávamos no centro cirúrgico antigo, não sei se você já estava aqui. Nós estávamos no centro cirúrgico antigo, eram 5 salas. 5 salas. E nós conseguimos colocar 390 cirurgias aqui no ano. Basicamente mais que uma cirurgia por dia. No ano passado, nós abriu o centro cirúrgico novo, nós fizemos 450 cirurgias. Mas abriu o centro cirúrgico novo na metade do ano. Setembro. Caramba! Nós vamos pôr 600 cirurgias aqui esse ano, 600 e poucas cirurgias esse ano, todas elas de alta complexidade. São 600 pacientes que tiveram as suas vidas. 600 famílias. Famílias que foram Eu sempre tratadas, penso nas né? famílias, porque um paciente é uma mãe de 2 filhos, é uma esposa, outro paciente é um filho da mãe e do pai e irmão, sempre são famílias. Com a melhor qualidade e Uma melhor segurança qualidade para o possível. paciente, né, doutor? Possível e imaginável. A estrutura é extremamente segura. Certo, e os profissionais são qualificados. E agora, então, a gente vai entrar na parte da residência, então, em neurocirurgia. O doutor poderia explicar como funciona, então, a residência? Quanto tempo ela dura, doutor Antônio? Você quer que eu fale? Por favor. Essa residência é uma residência extremamente difícil. Ela dura 5 anos. Né? Quando eu fiz residência, faz muito tempo, faz agora 40 anos, de 83 em diante, ela já durava 5 anos. Então, nesse tempo não modificou nada? Não, mudou. As exigências aumentaram. Né? As exigências, a tecnologia aumentou, ficou mais complexa, as complexidades aumentaram. Então, hoje, esses 5 anos são um primeiro pontapé. Normalmente, a gente tem orientado os residentes, de uma maneira geral, que esses 5 anos eles tornam o neurocirurgião um neurocirurgião generalista. Ele vai sair sabendo fazer bem muitas coisas. Bem. Né? O nosso nível de exigência aqui é muito alto. O nosso com os residentes. Ele é alto. Eu sou o primeiro que reconhece isso. São muitas horas todos os dias, não tem muito, não existe essa coisa das tantas horas. A gente precisa estar disponível para salvar uma vida a qualquer momento. É diferente, né? É uma residência difícil, uma residência que consiste em aprendizado diário, diuturno, dia e noite. Como tratar, começa como abordar um paciente, como fazer o diagnóstico, como tratar aquilo, por que tratar daquela maneira, por que fazer isso, por que conversar com o paciente sobre isto ou sobre aquilo, por que não conversar sobre isso, sobre aquilo. Costumo dizer que eu demorei 5 anos para aprender a indicar uma cirurgia e demorei outros 30 para aprender a avaliar bem antes de sair falando. Então, tudo isso eles precisam aprender em 5 anos. Certo. São 5 anos de extremo cuidado, tanto da parte de aprendizado também com o paciente, a relação com o paciente. Relação médico-paciente, isso mesmo. Doutor Gabriel, doutor Antônio falou um pouco então sobre esses desafios. E para você como residente, quais são os maiores desafios da especialidade em neurocirurgia? Nem vou olhar para não constranger, mas é difícil. São 6 anos de faculdade, daí você sai 6 anos da faculdade com aquela sede de querer salvar vidas, né? Ganhar dinheiro e exercer a medicina. Então, eu acho que o primeiro desafio é abrir mão disso e saber que você vai gastar mais 5 anos da tua vida a fim do conhecimento, né? Você
realmente vive dentro do hospital. Na lei a gente sabe que são 60 horas semanais de residência, mas na prática a gente sabe que isso é extrapolado necessariamente, né? Não é impossível formar um neurocirurgião, não é impossível formar um neurocirurgião com 60 horas semanais, largar a cirurgia no meio, acabou meu horário agora, vou para casa tomar meu café. Certo. Então, eu acho que o principal desafio é o comprometimento com viver isso aqui, né? Você saber que são 5 anos da sua vida que você vai viver para aquilo. Claro, o tempo vai passando, no R1, no R2 são os anos mais difíceis, especialmente o R1. E a partir do R2 você começa a pegar mais gosto daquilo, né? Você vai ver que sobra um tempo para estudar, e você começa a pegar gosto. Quando você vê uma cirurgia, estuda e aquilo tudo faz sentido, vê o paciente melhorar, te motiva, né? Então os desafios eles acabam se tornando irrisórios. Hoje eu estou no R4, eu olho para trás e não me arrependo, graças a Deus, nem um pouquinho de tudo que eu tive que batalhar. O tempo inteiro na cobrança, porque o preceptor, né, eu não quero saber se ele dormiu pouco a noite passada. Porque a família do paciente não quer saber. Sim. Né? Se você tem um parente que vai chegar aqui com um AVC isquêmico, com uma isquemia cerebral, e que precisa fazer uma cirurgia de descompressão, você não quer saber se a pessoa está cansada. Você tem que dar uma qualidade 100% para aquele paciente. Então, isso a gente também precisa ensinar. Não pode ensinar que é tudo... Não, veja como é fácil. Eu faço, então é fácil. Não, é difícil, porque às vezes é difícil para mim também. Ontem eu cheguei de viagem, 1h da tarde, eu vim de Curitiba, saí de lá às 6 horas, cheguei 1h da tarde, de tarde fui atender consultório. Ah, mas você está cansado? Tô, mas... Os pacientes estão te esperando, você eles precisa. precisam. Exato. Como é que você vai falar, não, eu estou cansado, então eu não vou. Hoje eu não tomei café da manhã, eu não posso. Agora eu estou com um pouquinho de dor no estômago, eu não vou. Estou gripado e não vou. Eles têm que ir gripados. A gente usa todas as medidas de segurança e fala para eles, olha, eu vou. Sim. E mostra. E isso ao longo da vida, eu não sei se o senhor concorda, mas acaba sendo prazeroso, né? Você Lógico. Entender que 3 horas da manhã vai lá fazer a descompressiva e ajudar a salvar a vida, aquela sensação de dever cumprido. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Eu tenho que ensinar isso para ele. Como é que eu vou ensinar se eu não vou? Então eu vou. É uma referência. Eu vou, estou com 68 anos, eu vou. Aí ele vai também. Certo. E vai aprender. Com isso, eles vão aprendendo a se posicionar, a técnica, a usar a melhor técnica possível, mesmo cansado ou mesmo gripado, a usar a melhor abordagem possível com o paciente. Nem sempre é fácil. Não é fácil. Você lida com o povo, você sabe. Lidar com o povo não é uma coisa fácil. E as pessoas, elas estão, muitas vezes, né, doentes, em situações frágeis. Ela não queria Talvez ter que passar por uma situação dessa. Ninguém quer. Toda vez que você fala para um paciente, olha, você precisa operar, o cara olha, porque operar é um ato antinatural. Isso eu costumo dizer. Uma excelente abordagem. Operar é um ato antinatural. Né? Operar não é normal. Certo. É difícil. Dá medo. Entregar a sua vida, ir dormir e entregar a sua vida na mão de um desconhecido. Você conheceu o cara 2 horas ou 6 horas atrás e ele fala, vou operar a sua coluna. Causa uma estranheza, né? Medo. Qualquer um tem medo. Aí chega no centro cirúrgico, o anestesista, o cara também não conhece o anestesista, o cara fala, vou te anestesiar, tá tudo bem. Tá totalmente fora da sua zona de conforto, né? Então, tudo isso a gente precisa ensinar para como abordar, para como aprender isso, e isso demora, né? Essa humanização, né, doutor, do atendimento é muito importante. E passada essa fase, não digo inicial, mas básica, né, de humanização, entender o paciente, chega uma hora que o residente vai começar a ter a curva técnica em si, né? Sim. Eu gostaria de entrar nesse assunto, doutor. Com o avanço das tecnologias e novas inovações, a gente vem vendo a utilização de novos equipamentos e máquinas nas cirurgias em gerais e também na neurocirurgia. Como que tem sido essa implementação tanto para o doutor como preceptor, quanto para os novos profissionais, os residentes que já estão chegando nessa fase da medicina em que tem essas novas tecnologias? Como tem sido essa parte, doutores?
Doutor Antônio pode começar, o doutor Tá. Gabriel? O São Lucas, então, eu já falei, eu sou um fã, né, do São Lucas, não adianta. O São Lucas é um hospital abençoado, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, um aparelho chamado neuronavegador, que tem, acho que 2 no interior do Paraná. Aspirador ultrassônico, bom, enfim, as tecnologias que nós precisamos, nós pedimos e vieram. O microscópio nosso é um microscópio de última geração, microscópio cirúrgico. A gente opera sob microscópio, não sei se você já viu. Ainda não. Não, eu te convido. Na hora que você quiser, você vai lá, a gente vai mostrar para você. Como é que a gente faz a abordagem de um tumor cerebral? Você tem que abrir a pele, você tem que abrir o osso. É muito delicado. Né? Como é que você abre um osso? Você já se pôs essa... A gente não pensa, né? Não faz ideia. Mas existem maneiras um pouco mais traumáticas e existem maneiras menos traumáticas. Existe um aparelho chamado craniótomo, que é um aparelho que hoje é elétrico e que ele faz uma serra que faz giratória e que ela consegue abrir o osso sem danificar nada. O que está embaixo, que é a coisa mais importante do mundo, que é o cérebro. Caramba. E isto a gente tem 2 aqui. À disposição. O que a gente precisou, a gente pediu o hospital fornecer. Então, nós temos a última geração de tecnologia disponível e eles até assim, isso é até talvez seja uma dificuldade que eles encontrem na saída. E é uma facilidade que a gente precisa necessariamente oferecer para eles. Eles têm que aprender a operar com estas tecnologias lá em cima, mas quando eles saírem, nem sempre vão conseguir usar isso, porque os hospitais que eventualmente eles acabem indo não terão disponíveis. Mas isso não quer dizer que eles não precisem aprender. Tem que estar preparado para ambas as situações, né, doutor? Exato. E como que é para você, como residente, doutor, ter contato com essas tecnologias, com essas novas mudanças na medicina? Eu acho que o ensino médico passou por fases, né? O doutor Antônio falou 40 anos atrás, com certeza absoluta, ele tinha que ir lá na biblioteca, pegar o artigo para ler. Aquele cara que publicou lá no Japão demorou 1 ano, 2 para chegar o artigo ali em São Paulo. E hoje a gente tem na nossa palma da mão o UpToDate, é uma outra ferramenta, inclusive, que o hospital adquiriu há pouco, que facilita muito o PubMed, enfim, você daqui de Cascavel consegue ter acesso à mesma informação do cara que está fazendo residência lá em São Paulo, na Flórida, em Portugal. Então, a gente é exposto a muito mais informação. Então, as tecnologias vêm contribuindo muito, não substitui o trabalho dos médicos, mas complementa para dar um tratamento melhor, então, para esse paciente. Então, eu costumo dizer que o mesmo robô, né? O robô é uma tecnologia maravilhosa, última, assim, né? Mas alguém tem que manuseá-lo. Alguém tem que dizer para ele, faz assim, porque ele não vai sozinho, não. Existem, assim, eu sou um fã da tecnologia, eu sou um otimista com a medicina, eu sou um otimista. Eu até acho que, eventualmente, daqui a 30, 50 anos, essa medicina que a gente conhece hoje não vai existir mais. Só vai existir a medicina do trauma. Porque as coisas vão ser inventadas geneticamente, mas do jeito que está hoje, o máximo de segurança possível para o mínimo de dano possível para o paciente, né? Com o melhor resultado possível. Graças a Deus a gente tem sorte, né, Gabriel? Pouca sorte, né? A gente põe a mão e a coisa anda, né? Mas o neuronavegador é uma tecnologia insubstituível. O aspirador ultrassônico é uma tecnologia que aspira só aquele tecido que você quer. Veja que coisa interessante. Se você tem um cisto de gordura, por exemplo, dentro do cérebro, você pode calibrar o aspirador ultrassônico para aspirar só aquela. Então, se ele encosta no cérebro, ele para. Com maior precisão. Ele aspira só aquele tecido que você quer. Então, isso traz para o paciente uma excelente segurança também.
Apesar de não ir lá e aspirar sozinho. Tem que ter alguém Tem, segurando aquele exato. aspirador. Ele sozinho, E ele aí não vai. que eu acho que, voltando ao cerne da pergunta, a formação com esses aparelhos hoje em dia, a gente está se habituando um pouco mais precocemente a usar eles, mas, de novo, reforçando a necessidade do arroz com feijão, né? A pinça de tumor, o aspirador simples, enfim. Então, uma qualificação melhor para quando chegar para o paciente ter todo esse preparo de Você saber tem um como know-how lidar. de coisas Exato. que você pode oferecer a ele, né? Você imagina que isso tudo piorou para eles, né? Que agora eles têm que aprender muito mais, né? Muito mais. E na mesma No quantidade de mesmo tempo, tempo. nos mesmos 5 anos. Até porque, vamos dizer, na nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem se discutido há muitos anos o aumento do tempo. Mas será que é justo você submeter o egresso da faculdade a mais tempo de formação? Certo. Porque, eventualmente, ele não vai fazer tudo. Não é? Normalmente as pessoas gostam mais de fazer uma coisa ou outra, ou se especializam em outra, né? E você vai aumentar para 6, 7, nos Estados Unidos é 8 anos. Mais uma faculdade. Só que a faculdade deles é Diferente. menos Diferente. tempo, né? Uhum. Mas mesmo assim, quer dizer, será que então aumentou o volume de técnica, de necessidade de conhecimento? O Dr. Gabriel disse assim, a gente tem na palma da mão o UpToDate, que é uma ferramenta tecnológica que o hospital adquiriu agora, há pouco tempo, e que te conecta no mundo inteiro naquele instante. Só que antes é isso aí que ele falou, a gente tinha que viajar para São Paulo, separar os artigos para fazer um trabalho. Hoje tem tudo na mão, mas você precisa ler. Exato. Precisa estudar, precisa aprender aquilo ali. Aí um chefe lê um artigo, o outro lê outro, e os dois cobram, não, você tem que ler os dois. Então São muitos detalhes, né? Muita coisa. Para uma formação com qualidade e excelência, para que a população receba o melhor tratamento futuramente. Eu acredito que os residentes que estão no São Lucas Hospital Center têm todas essas possibilidades, têm os preceptores qualificados e também, então, esse amparo de estrutura e tecnologia que precisam para uma formação com qualidade, né, doutores? Eu gostaria de agradecer a participação no São Lucas 24 Horas. Sejam sempre bem-vindos. E fica aqui o nosso convite para falar mais sobre saúde. Estamos disponíveis na hora que você quiser ou sobre o assunto que achar. De repente, as pessoas que estão em casa têm vontade de saber conhecer sobre alguma coisa, podem entrar em contato com vocês, se vocês acharem necessário. A gente vem aqui, senta, conversa, né, Gabriel? Sem dúvida. Estamos aí para o hospital. Dr. Bandeira hoje, infelizmente, não pôde estar com a gente, estava ultimando uma cirurgia extremamente complexa também, mas ele também, eu posso falar por ele, a gente trabalha junto há 28 anos, também é um homem disponível, um neurocirurgião disponível, na hora que esse a gente está disponível. Essa parceria São Lucas e Proneuro é uma parceria de longa data e que continua por muito tempo. Vai embora, esse é um casamento que deu certo. Certo. Muito obrigada, doutor. Obrigado, agradecemos. Confira agora o destaque dessa semana do São Lucas Hospital Center com o Dr. Paulo Jaworski. Então, meu nome é Paulo Jaworski, sou urologista de Curitiba, cirurgião robótico, certificado, fiz meu fellow lá nos Estados Unidos e hoje eu faço proctoria de robótica. Estou aqui em Cascavel porque fui chamado para fazer uma proctoria de um caso bastante diferente, um caso bastante peculiar. Uma paciente de 56 anos que já tinha perdido um dos rins por conta de tumor. Ela apresentou tumor no outro rim dela, só que esse rim agora ele é um rim único. Então era um tumor que a princípio tinha 4 centímetros aproximadamente de tamanho, um tumor considerado grande, e nós hoje então fizemos uma cirurgia robótica, uma nefrectomia parcial robótica nessa paciente, para que a gente pudesse preservar o rim dela. Esses tumores renais, quando eles são perto de 4 centímetros ou acima de 4 centímetros, eles são bastante desafiadores e às vezes eles forçam o urologista a ter que tirar a unidade renal inteira. Só que nesse caso, ela não poderia perder a unidade renal inteira porque era um rim único. Então a cirurgia robótica ela se apresentou como uma ferramenta bastante útil para que a gente pudesse preservar o rim dela ao máximo, né? A gente conseguiu tirar o tumor muito próximo da margem dele,
sem precisar tirar margem de rim ou tirar pedaço de rim, que ela não perdesse tanta função renal, preservando a função renal dela, fazendo com que ela pudesse ficar fora de uma diálise ou até mesmo que ela não precisasse fazer um transplante de rim caso ela perdesse a unidade renal por causa desse tumor. Essa paciente ela se beneficiou bastante porque a cirurgia robótica, de fato, é uma cirurgia bastante precisa, com movimentos delicados e ela é minimamente invasiva na sua essência. Quando a gente pensa em mínima invasão, não é só ter pequenos cortes na barriga ou, de fato, ficar com uma cicatriz pequena, mas é ter uma mínima invasão nos tecidos que importam. O grande benefício dessa paciente foi, portanto, ter tido uma mínima invasão no seu rim único, que é tão precioso para ela, que faz com que ela consiga ter uma vida, uma qualidade de vida muito boa. Então ela vai se recuperar muito bem, a cirurgia foi um sucesso, conseguimos tirar os 2 tumores. Eu tenho certeza que ela vai ter uma rápida recuperação, até porque ela fez uma robótica, a gente sabe que a robótica dá uma rápida recuperação para os pacientes e certamente ela vai ficar muito contente com o resultado da cirurgia e vai poder ter uma vida bem tranquila. No próximo bloco do São Lucas 24 Horas, os doutores da Urovel vão explicar quais são as causas e tratamentos para o câncer renal. Não saia daí! Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. São Lucas Hospital Center. Atendimento de urgência e emergência. Cascavel. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. O São Lucas 24 Horas está de volta e agora nós vamos falar sobre uma doença que atinge muitos brasileiros, o câncer renal. E para esclarecer as dúvidas e falar sobre os tratamentos, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabrício Barbosa e do Dr. Gustavo Marconi, urologistas da Urovel. Sejam bem-vindos, doutores. Obrigado. Então, hoje nós vamos falar sobre o câncer renal. Dr. Fabrício, o que é um câncer renal? O doutor poderia explicar o que é? Sim. O câncer é um tumor maligno do rim, né, e que ele se desenvolve a partir do momento que a célula do rim ela perde a capacidade de morrer. Então, ela vai se multiplicando indefinidamente e forma um nódulozinho, em princípio, e esse nódulo tende a ter um crescimento. Então, basicamente é isso, é uma célula que perde a capacidade de morrer e vai se multiplicando. Certo. Doutor Gustavo, existe alguma causa para esse tipo de câncer no rim? Olha, Gabriele, não existe uma causa em específica para o câncer de rim, mas a gente tem alguns fatores predisponentes, né, que também são comuns a outros cânceres, como a obesidade, o tabagismo, né, que podem estar relacionados a uma maior incidência do câncer de rim, tá? Então, são algumas predisposições, mas não existe uma única causa específica. Não existe uma única causa, né? Existem algumas síndromes, como a síndrome de von Hippel-Lindau, que são síndromes raras, é uma síndrome rara que pode levar a uma predisposição familiar, aí é uma alteração cromossômica específica que
ao aparecimento, mas isso é uma síndrome muito rara quando comparado à incidência total dos cânceres na população. Doutor, poderia explicar o que é essa síndrome brevemente? Assim, É uma alteração cromossômica que ela é passada geneticamente e que acomete vários entes familiares e todos os entes eles têm que passar por uma triagem porque eles podem ter o desenvolvimento ao longo da sua vida desses cânceres. Inclusive, durante a nossa formação lá na UEL, teve um caso semelhante, né, Gustavo? E vocês tiveram que convocar a família para fazer essa investigação. Justamente, veja, através de uma suspeita que a gente diagnosticou num sobrinho, que era muito jovem, e aí perguntando, a pessoa relatou mais casos na família. Então, isso fez com que suscitasse essa dúvida. E aí a gente convocou todos os pacientes que se submeteram a testes genéticos e foi identificado, né, essa síndrome na maior parte dos entes. E além disso, alguns outros fatores também são considerados como uma predisposição. Tem hipertensão, pacientes também em hemodiálise, eles têm um risco aumentado de câncer renal, então também fazem parte desse grupo. Doutor Fabrício, existem diferentes tipos de câncer de rim? É um único tipo ou são várias? Existem alguns tipos de câncer de rim. O câncer ele é um tumor maligno, então a diferença, né, entre o tumor benigno não é câncer. E ainda dentro do câncer de rim a gente tem alguns tipos diferentes. O mais comum é o carcinoma de células claras, ele é quase 90% dos casos. E você tem o carcinoma cromófobo, tem câncer também de via excretora do rim. Tem alguns, são basicamente esses tipos. Certo. Doutor Gustavo, no caso do câncer de rim, ele acomete mais aos homens ou às mulheres? Tem essa proporção? A gente né, observa uma incidência maior nos homens, né, numa proporção de 3 homens para 2 mulheres, tá? Então, tem sim uma predisposição no sexo masculino. E existe algum tipo de explicação para acontecer mais em homens? Se a gente analisar que os homens têm mais obesidade, mais tabagismo, aqueles fatores que eu enumerei antes, então a gente talvez chegue a essa conclusão de ter uma incidência mais elevada nos homens. Certo, doutor. E, doutor Fabrício, quais são os sintomas que as pessoas percebem, que notam que pode ser um câncer de rim? Até porque tem a diferença entre o câncer de rim, né, o câncer renal, e o cálculo renal. Os sintomas são parecidos? Como que é essa parte de doenças renais para ter um diagnóstico mais preciso sobre cada uma delas? O sintoma de câncer de rim e de cálculo renal, eles são semelhantes. Você pode ter uma dor lombar, uma dor nas costas, pode ter sangue na urina, e os dois, se você não tiver um diagnóstico, não fizer nenhum exame, você pode se confundir, sim. A maior parte das vezes, a dor nas costas, ela tem relação mais com o cálculo renal, não tanto com o câncer no rim. Só que ambos merecem investigação. O clássico do tumor de rim é dor nas costas, uma massa palpável no abdômen, na barriga, e sangramento na urina. Só que isso vai acontecer, esse sintoma clássico, para você falar, isso é um câncer de rim. Eu sei que é porque tem esses 3 sintomas. Isso acontece em 30% dos pacientes. E quando isso acontece, eu já espero que o tumor esteja muito grande, numa fase mais avançada, porque o rim é um órgão que ele fica atrás do intestino, ele é retroperitoneal. Então, para eu conseguir sentir uma massa no exame físico de abdômen, ele tem que estar bem aumentado. Então, isso possivelmente eu pego um tumor numa fase mais avançada, um tumor muito grande e com possíveis metástases. Ele pode estar espalhado. Então, doutor, quando que o paciente ele deve procurar um urologista para fazer essa avaliação? Na verdade, assim, como o Dr. Fabrício bem
explicou, na maior parte dos casos, ele não vai aparecer com essa tríade clássica, ele não vai estar assintomático, tá? Mas assim que tiver essa tríade, ele já pode procurar o médico, né? Mas aí está-se a importância de o homem ou a mulher estar se submetendo vamos dizer assim, ao check-up, né? Porque, veja, aumentou muito a identificação dos cânceres de rim pela maior, vamos dizer assim, os meios diagnósticos estão mais fáceis de serem utilizados, como o ultrassom, que é um exame inócuo, tá certo? E que muitas vezes, de uma maneira incidental, a gente consegue identificar o câncer de rim. Então, fazendo o check-up, você consegue identificar uma doença já no seu início. E um exemplo, assim, o Dr. Gustavo, eu já tivemos alguns casos de pacientes que tinham uma dor de um lado, tô com dor lombar do lado direito. Você faz o exame, o ultrassom, o rim direito está normal e ele tem um cisto ou um nódulo, um cisto complexo ou um nódulo no rim esquerdo. Então, muitas vezes esse cisto está ali, não está com sintoma nenhum. É claro que não existe um apelo assim de uma campanha de mobilização para fazer um check-up de câncer renal como existe no câncer de próstata, porque o câncer de próstata tem uma incidência muito maior. Mas esse mês de junho, ele é chamado de Junho Verde, é uma campanha para conscientização que existe esse tumor. E como o Dr. Gustavo mencionou, durante um check-up anual, a gente pede um exame de ecografia, ultrassom. Se houver uma suspeita, pode pedir outros tipos de exames, uma suspeita de algum nódulo ou algo diferente no rim e detectar esse tumor renal. Certo. Doutor, qual a idade que esse câncer mais aparece na população? O mais comum é entre 50 e 70 anos. Então, nesse check-up, quando a pessoa atinge essa idade, é interessante sempre fazer os exames em dia, manter os exames em dia para fazer essas avaliações. No caso do câncer renal, quando tem um familiar que tem o câncer, o restante da família tem essa predisposição? Acontece nesse tipo de câncer ou não? Ou são casos isolados, doutor Gustavo? Sim, pode ocorrer, sim. Então, aumenta-se a chance se você tem um ente de primeiro grau acometido, né? E aquela síndrome que também a gente falou, né, que ela cursa com vários cânceres renais, ela também pode estar associada, então deve-se ficar mais atento. Certo. Doutor, quais são os tratamentos que são utilizados para o câncer renal hoje em dia e também aqui no São Lucas Hospital Center? Olha, o tratamento do câncer renal, ele se dá de uma maneira, vamos dizer assim, primeiro há-se a necessidade de fazer um estadiamento do paciente, né, para identificar o tamanho da massa tumoral, se ela está acometendo ou não outros órgãos, né? Mas assim que é visto uma massa tumoral, e esse exame ou através de uma tomografia com contraste ou de uma ressonância magnética, que se apura melhor, você pode estabelecer esse tratamento, que se dá essencialmente pela via cirúrgica quando ele está confinado ao rim, não há presença de metástase e não está espalhado, né? Certo. E quando que há a necessidade de um transplante, por exemplo, doutor Fabrício? O transplante seria no caso do paciente ficar sem o rim, um paciente anéfrico, né, que a gente considera. Mas no mesmo momento, um transplante, no mesmo momento que se faz a remoção do tumor, não é muito comum fazer dessa forma. Muitas vezes o paciente vai precisar de hemodiálise. Ele faz durante a internação, faz por um catéter ou faz por uma fístula no braço previamente programado, mas hoje em dia, assim, quando o tumor é muito pequeno, a gente consegue preservar o rim. Então, a gente aborda de forma cirúrgica e faz a nefrectomia parcial. É uma tentativa, né? Sempre de buscar preservar aquele pouco de função renal que o paciente pode ter se ele tiver, por exemplo, um rim único, ele só tem aquele rim e o rim tem um câncer no rim, tem um tumorzinho, a gente consegue preservar o rim todo. Tira o rim, claro, depende da localização, se ele acomete uma artéria importante, um vaso importante, às vezes não é possível, mas
na maioria das vezes a gente consegue fazer através de uma nefrectomia parcial, preserva a função do rim. Então, hoje em dia, busca-se outras alternativas antes de fazer essa retirada total do rim. Assim, né, só completando aquela pergunta do tratamento, das modalidades de tratamento cirúrgico, né, elas podem se dar pela via aberta, né, ou pelas técnicas minimamente invasíveis, né, a cirurgia laparoscópica, ou a cirurgia laparoscópica auxiliada pela uma plataforma robótica, né, no caso, a mais famosa que a gente tem, mais estabelecida, é o Da Vinci, que o Hospital São Lucas dispõe, né. Então, você pode estar utilizando, e para analisar, como o Dr. Fabrício falou, uma nefrectomia parcial naquelas massas que são passíveis de ressecção, sempre com o intuito de preservar o órgão, né, e manter porque isso pode ser importante para o paciente mais para frente na vida dele, né, ou uma cirurgia que você retira totalmente um rim, que é uma nefrectomia radical, né, que aí o tumor já atingiu um tamanho que não é compatível para extirpação só dessa massa tumoral, né. Tem também outras modalidades, vamos dizer assim, de extirpação, né, que seriam a crioterapia e a ablação por radiofrequência, né. Mas isso vai depender do tamanho dessas massas, tá certo? E do status do paciente, se ele tem um risco mais aumentado para um procedimento cirúrgico. Certo. Doutor, então, no caso da cirurgia robótica, utilizando o Da Vinci, como que é feito esse procedimento? Ele é um procedimento minimamente invasivo, como o doutor falou, e como que é a recuperação desse paciente que precisa fazer a retirada de um tumor no rim? Então, a cirurgia, né, assim, a gente faz o acesso através o acesso laparoscópico, né, através dos trocáteres, que são né, canais minimamente invasivos, sem a necessidade de um corte mais extenso, né, e o cirurgião, sentado no console, ele controla os movimentos do robô, que vão estar, de fato, ali em contato com o robô para fazer a extirpação. Certo. Doutor Fabrício, quais são as medidas que existem algumas medidas que as pessoas podem tomar antes, então, de prevenção a um câncer de rim? Seria basicamente reduzir os fatores de risco, cessar o tabagismo, reduzir consumo de bebida alcoólica, evitar o sedentarismo, então se mover, fazer uma atividade física. Isso vai contribuir para você também diminuir sobrepeso, obesidade, e não seria uma prevenção primária, porque a gente não consegue, através disso, evitar completamente que a pessoa tenha um câncer renal. Porém, a gente diminui os fatores de risco. A questão da alimentação, ela interfere também nesse cuidado preventivo, então? O doutor comentou sobre as atividades físicas e o cuidado com o sobrepeso, então ela está também ligada a essa prevenção, né, doutor? Sim, está ligada. Doutor Gustavo, então o câncer renal, ele tem essa diferença do cálculo renal, entretanto, são doenças popularmente conhecidas. Como que as pessoas podem lidar, então, com esses tratamentos e diferenciações na hora de procurar o urologista? Então, através da procura do urologista, ele vai poder apurar através dos exames do que se trata, né? Porque muitas vezes, né, o câncer renal ele não dá sintomas, né? Já uma dor lombar, ela muito provavelmente corresponda a um cálculo renal. Então, o médico vai analisar isso e vai estar podendo passar para o paciente qual o tratamento melhor para... Certo. E, brevemente, um tratamento para um cálculo renal, ele é diferente de um tratamento de câncer, mas o doutor poderia falar brevemente sobre esse tipo de tratamento? Ah, sim. Então, os tratamentos para os cálculos renais, eles, vamos dizer assim, eles têm uma ampla distribuição e vai ter uma ampla distribuição aonde que está o cálculo, o tamanho do cálculo, né? Hoje, assim como o câncer de rim, a gente dá preferência para as técnicas minimamente invasivas, né? Lembrando que os cálculos muito pequenos, eles saem por si só, né? Não há preciso você tomar nenhuma atitude, somente um acompanhamento, mas os cálculos que são maiores, a gente realiza uma cirurgia muito comum, que é a ureterolitripsia, que a gente pode chegar no ureter, né? Que é onde que o cálculo vai causar o problema, ou até mesmo no rim, né? Que são
sondas muito fininhas que você pode instituir um laser e a destruição completa do cálculo através do laser. E esse tipo de procedimento é realizado no São Lucas Hospital Center também? Sim, é realizado aqui, sim. E é um procedimento de grande porte? Como que é a complexidade desse procedimento do cálculo renal, doutor? Olha, seria de médio porte, né? Mas claro que a gente tem cálculos que são mais complexos, que às vezes, né, a cirurgia se estende por um tempo maior. Assim como a laparoscopia veio ajudar na cirurgia do tumor de rim, o robô também é uma tecnologia que foi incorporada e beneficiou o paciente e o cirurgião no resultado desse procedimento. Para o cálculo renal, essa tecnologia também veio contribuir. Antes se fazia cirurgia aberta para uma pedra, então o paciente cortava o abdômen, tinha uma recuperação mais longa, levava em torno de 60, 90 dias para poder retomar suas atividades. Hoje a gente faz uma cirurgia por via endoscópica, então entra pelo canal do ureter, no mesmo dia o paciente tem alta ou no dia seguinte, depende como se ele vai estar confortável, sem dor. E depois a gente deixa um catéter que chama duplo J e uma semana depois consegue tirar. Então, em torno de uns 7, 10 dias, o paciente já consegue realizar suas atividades normalmente. Existem outras formas de abordagem do cálculo também. Existe litotripsia extracorpórea, que o paciente deita numa maca e, através de ondas de choque, você fragmenta essa pedra. Depois que ela quebrou, você tem que eliminar ela a pedrinha vai ser eliminada pela urina. Outra técnica seria nefrolitotripsia percutânea, é uma cirurgia que a gente faz um furinho nas costas e esse furo chega até o rim, a gente introduz um aparelho, quebra a pedra. Isso a gente reserva para pedras muito maiores, a gente consegue fazer uma abordagem dessa forma. Existe um risco um pouquinho maior de sangramento, o paciente tem que se preservar de atividades físicas por pelo menos 30 dias, mas também é vantajoso porque numa sessão você consegue quebrar muito mais pedras. Certo, então há uma ampla diversidade de tratamentos para ambas as doenças, né? Sim, a gente procura sempre uma via que minimize o trauma cirúrgico e o paciente consiga retomar mais rápido sua rotina. Para o câncer também, a cirurgia aberta, o paciente demora muito mais para retomar as atividades, tem mais dor, pode ficar com dor crônica, às vezes o abdômen fica um pouco mais flácido, porque corta os nervinhos. Já por via laparoscópica ou robótica, essas incisões, o corte são minimizados, a recuperação é muito mais rápida. Ainda mais porque são geralmente pacientes idosos, né? Então essa recuperação mais rápida é um grande benefício para essa população, né, doutor? Com certeza, né? Então, assim, isso é sempre visando uma recuperação mais rápida, né? E tirar o paciente do hospital, porque envolve riscos, né? Quando o paciente fica internado muito tempo nos hospitais. São diversos os benefícios, então, desse tratamento e do avanço dessas tecnologias. Sim. Doutor, então esses procedimentos são realizados no São Lucas Hospital Center e tem essa parceria, então, entre a Aurovel e o São Lucas. O doutor poderia comentar sobre essa parceria e os benefícios para os pacientes? Sim, Gabriele. Então, assim, tanto eu como o Dr. Fabrício somos professores da Fundação Assis Gurgax, né, muito orgulhosamente, né. Então, já há tempo a gente presta esse trabalho com os alunos, residentes e internos do Hospital São Lucas, né, e também através das cirurgias, né, que tanto cirurgias eletivas como cirurgias de emergência. Fazemos parte do corpo clínico do hospital e também da escala de plantão aqui do São Lucas, né? Sim, e a Aurovel é bem próxima aqui do São Lucas, então essa facilidade, né? Às vezes a gente atende um paciente com uma crise renal no consultório, só atravessar a rua ele tem acesso ao centro de imagem, tem acesso ao pronto-socorro para medicar para a crise, consegue fazer o internamento e
como a gente falou, né, esse benefício para o paciente, se ele opera no mesmo dia, no dia seguinte ele já sai do hospital. Então, essa parceria tem funcionado muito bem. E os pacientes agradecem por esse trabalho em conjunto, né, doutor? Sim. Então, muito obrigada pela participação, doutor, e sejam sempre bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. Obrigado. Obrigado. O São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos falar sobre ortopedia em uma conversa com os doutores do CEOT, o Centro Especializado em Ortopedia e Traumas. Siga o perfil nas redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades e ainda acompanhar a programação completa de podcasts feitos pelos médicos e colaboradores do hospital. Espero você!